Boa tarde a todos. Obrigado à colega Mari Heleda, as palavras iniciais a respeito do evento. Gostaria de dizer que trata-se do segundo aulão envolvendo o novo CPC, porque em setembro do ano passado tivemos o primeiro, e naquela ocasião eu encaminhei 158 slides e consegui vencer em 3 horas também de evento 122 slides. Fiquei devendo alguns pontos naquela ocasião. E ao final daquele evento, combinamos já, Escola Judicial e SEDUC, porque na ocasião já era um evento em parceria, que haveria o segundo aulão e tínhamos até combinado data, a última ou a penúltima sexta-feira de fevereiro deste ano, cerca de 2, 3 semanas antes da entrada em vigor do novo CPC, até para que houvesse tempo de mais 2, 3 semanas para nos debruçarmos e estudarmos o dito diploma legal que está hoje vigente. Mas por razões várias, as datas ora não eram viáveis aqui, ora acolá, e foi coincidência mesmo que a sexta-feira escolhida acabou sendo a data de hoje, que é justamente o dia que está desde a meia-noite passada em vigor o novo diploma processual. Eu vou agradecer já a presença daqueles que estão hoje no plenarinho. Estamos com ele praticamente lotado, com cadeiras extras inclusive, e sei de muitos colegas que estão no interior que demonstraram interesse em vir assistir presencialmente, mas o espaço físico não foi permitido. Mas estamos fazendo todo o possível para que tudo que aqui hoje seja dito seja gravado, filmado, e todo o material disponibilizado ao SEDUC, que foi repassado a todos os inscritos, tudo isso estará também disponível, de forma que, inclusive os que hoje não podem estar assistindo, pelas mais diversas razões, alguns inclusive fazendo audiências, SIC, isso, poderão depois ter acesso ao dito material. E faço o agradecimento já no início, porque com certeza a nossa aula irá até às 17 horas e muito provavelmente, como do último aulão, não deverei vencer todos os slides que preparei nos últimos 2 dias, após a edição da Instrução Normativa 139 do TST. O meu objetivo era exatamente outro, era prosseguir de onde parei no aulão passado, ir até o fim, retornar e fazer um resumo. E estaríamos falando, como naquela ocasião, apenas apresentando as novidades do novo CPC. Agora não tem mais jeito. As novidades estão aí em teoria, e a grande indagação será: e a prática? Como será? Como será na prática? Hoje é um dia histórico, bem disse a colega Mari. Hoje é um dia histórico, porque, falando em termos de direito processual, o processo civil está completamente reformulado. Aquilo que nós, e eu estou me referindo a todos que estão ouvindo, aprendemos e o fizemos sob a égide do CPC/1973, que acho que não tem ninguém que estudou quando do advento de 1939, que vigorou até 73, mas, salvo raras exceções, todos aprendemos direito processual civil com base no CPC que vigorou até ontem e as suas inúmeras reformas que existiram nos últimos anos. Nós temos o processo do trabalho para servir ao processo do trabalho. Outros ramos do Poder Judiciário têm o processo civil para servir aos ramos que lhes são próprios. Será que é o início do fim do processo do trabalho? Com a vigência do novo CPC? Será que é o início do fim do processo do trabalho com a vigência do novo CPC? Faço essa indagação porque, em razão do ato do TST,
e de algumas situações que foram claramente postas com todas as letras que têm aplicação no processo de trabalho, precisamos hoje trocar ideias em termos de teoria e em termos de prática. Como eu tive, conforme disse, cerca de pouco mais de 48 horas para elaborar todo esse material, nem sei se consegui dar uma sequência mais ou menos lógica para o que pretendo falar, mas se for o caso, falo aqui, falo mais na frente, se for o caso, retorno e vamos adiante, vamos conversar a respeito desse novo diploma legal. Na verdade, o objetivo desse aulão não é fazê-lo no estilo talk show, perguntas e respostas. Até porque, como há muita coisa a ser vista, o estilo é mesmo no sentido aulão. Fala, 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 só um, os outros só ouvem. E todas as dúvidas, anotem. Nós vamos precisar delas e vamos tentar dirimi-las em um outro momento, seja por escrito, seja por e-mail, mas hoje, de regra, o microfone será só meu, infelizmente. Novo CPC. Problema ou solução? Problema ou solução? Temos duas opções. Esse slide era do aulão do ano passado, era o último slide, que como eu não cheguei até o final, ele ficou ali, hoje eu coloquei bem no início. Tá aí, ó. O processo, leia-se a de amanhã, onde está de amanhã, leia-se o processo de hoje. Ou o processo dos sonhos. Qual é o processo que nós queremos no direito do trabalho, na justiça do trabalho? É o processo civil ou o processo do trabalho? Durante muito tempo, e isso todos os que estudam o direito processual têm muito em mente, até por volta de 1850, direito material e direito processual era a mesma coisa. Não se diferenciava um de outro. A partir dali, inúmeros estudos surgiram e houve o reconhecimento da autonomia do direito processual. Direito material é uma coisa, ele regula direitos e obrigações das pessoas. Direito processual é outra. É a forma, é o caminho, é a estrada, a maneira de buscar a concretização do direito material. São coisas completamente distintas. É por isso que hoje nós temos um Código Civil e nós temos uma CLT com uma parte que trata do direito material do trabalho. Nós temos um Código de Processo Civil e temos um regramento próprio dentro da CLT tratando do processo de trabalho. Nós temos um Código Penal e nós temos um Código de Processo Penal. Direito material e direito processual são mundos distintos, mas cada ramo processual serve ao ramo a que se destina. Essa é a regra. Isso está bastante claro para nós também no artigo 769 da CLT. Até 1939, cada estado no Brasil tinha o seu código de processo. Em 1939 veio o Código Nacional, deixaram de existir os códigos estaduais, e em 1943 surge a CLT, que é considerada uma lei mista, porque a primeira parte dela trata de direito material e a outra parte exatamente de direito processual. E o artigo 769 da CLT, que é o nosso ponto de partida, é a nossa coluna mestra, é a nossa viga básica, estabelece que, havendo omissão no processo do trabalho, havendo omissão no processo de trabalho e havendo compatibilidade do que consta no processo comum, leia-se processo civil, as regras de lá se aplicam aqui. Então são dois requisitos. E qual a razão do dito artigo lá na época que vigorava o CPC de 1939? Isso todos os processualistas dizem. Exatamente em razão do que já constava no CPC de 39, do que já constou no 73, do que vem no hoje CPC 2015, nada do que está lá se aplica para nós. Esse é o ponto de partida. Essa é a regra. Nós temos norma própria, e havendo norma própria, tendo norma própria, não precisaríamos nem perguntar se existe compatibilidade. Mas, se houver omissão, vamos para o requisito seguinte. Já que omisso, há compatibilidade? Se houver, nós vamos trazer o que consta lá no processo civil.
Qual a razão, então, do artigo 769, a chamada cláusula de contenção, ou, que eu diria, a cláusula pétrea do processo do trabalho? O objetivo: evitar que o processo comum contamine o processo do trabalho, que tem regras e princípios próprios. Nós não podemos esquecer que os requisitos omissão e compatibilidade, a omissão não é só a omissão lacuna normativa, ausência de norma. Nós podemos ter norma própria no processo do trabalho. Mas se essa norma não corresponde mais aos fatos sociais, se ela é injusta, se ela é insatisfatória, a doutrina há muito tempo estabeleceu que nestes casos nós temos uma chamada omissão ou lacuna ontológica ou axiológica. E que também nestes casos é possível trazer as novidades do processo civil. Mas isso desde que não comprometa em nada as nossas estruturas fundantes. Vamos dar uma olhada lá no novo Código de Processo Civil. Artigo 2º estabelece que o processo começa por iniciativa da parte, que é o princípio dispositivo ou da inércia da jurisdição, e promovida a ação, ocorre o desenvolvimento mediante impulso oficial, que é o princípio inquisitivo. Isso já constava no CPC 73, artigo 2º. Exatamente dessa forma. O artigo 2º do CPC de 2015, ele traz uma exceção a isso. O processo começa por iniciativa da parte. Quanto a isso não mudou, princípio dispositivo. Mais uma vez, tendo iniciado e tendo se desenvolvido, as partes podem ter estabelecido um negócio jurídico processual antes do dito processo, ou podem estabelecer esse negócio jurídico processual no curso do processo. E esse negócio jurídico processual, que está previsto no artigo 190, permite às partes escolher o rito, os prazos, os ônus, os poderes, os deveres, a responsabilidade delas. Eles podem fazer o que bem entender. Eles não querem negociar quanto ao direito material. Eles querem negociar quanto às regras de procedimento. Esquecendo por enquanto esse negócio jurídico processual, vou deixar ali porque eu volto depois. Esse gráfico visa demonstrar o novo desenho do direito processual civil. Esse é o novo rito lá existente. No CPC 73, havia procedimento comum com a divisão em ordinário e sumário. O sumário desaparece no CPC vigente, no de 2015. Não se fala mais em rito ordinário e fala-se somente em procedimento comum. Então, na fase de conhecimento, lá existe só o procedimento comum. Fora isso, tem procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária em artigos próprios tratando disso, como é hoje no CPC, como era no CPC de 73, o livro 4º, que tinha procedimentos especiais de jurisdição voluntária e contenciosa. Eles acabaram com esse livro 4º e trouxeram tudo isso para dentro do processo de conhecimento, que nada mais são mesmo do que verdadeiras ações de conhecimento com um rito diferenciado. Fora esses ritos especiais, sobrou lá o procedimento comum como rito único. Se fizermos um paralelo com o nosso processo de trabalho, nós temos o ordinário, o sumaríssimo, alçada, e se ainda existir alguém com estabilidade decenal, mais o rito lá do inquérito para apuração de falta grave. Ou seja, nós temos os nossos ritos próprios e o nosso procedimento próprio na CLT. No novo CPC haverá um rito único. O resumo desse rito único. Petição inicial. Requisitos, artigo 319, que equivale ao 282 do CPC anterior. A petição inicial pode ser indeferida, pode ocorrer improcedência liminar do pedido. Se não for nenhum nem outro caso, haverá a citação do demandado, não mais para responder em 15 dias, como era. A citação agora é o ato pelo qual se chama a juízo alguém para integrar a relação processual. E por que mudou a definição de citação? Exatamente porque a citação é para que o demandado compareça à audiência de mediação
de conciliação ou mediação. Opa, esse rito aí é bem familiar nosso, né? Protocolou, cita, vamos conversar na audiência. Copiaram, pela metade. Porque é requisito da petição inicial, está lá nos incisos do 319, que o autor pode optar pela realização dessa audiência ou não. O demandado citado, ele tem até 10 dias antes da audiência também para dizer se ele opta ou não pela dita audiência. Se as duas partes disserem que não querem a audiência, ela não será realizada. Se uma disser que quer, a outra tem que vir. Se não vier, multa de 2% sobre o valor da causa ou do proveito econômico perseguido no processo. Será que ficou bom esse remendo todo que se fez do nosso processo que tem rito único? Ajuizou, cita para conversar na audiência? Não sei se isso vai dar certo lá ou não. Até porque, ajuizada a ação, haverá designação de uma audiência, que é a dita audiência de conciliação e mediação. Primeiro, quanto tempo demorará essa audiência? Independente disso, o réu tem 10 dias antes da audiência para dizer que não quer. Por que não é 10 dias após a citação dele para dizer que não quer? Porque daí já começaria o prazo dele de se defender. Mas, enfim, o rito lá é esse. Não havendo a composição lá na dita audiência, 15 dias úteis para contestar, réplica depois, e depois o processo entra na chamada fase do saneamento do processo. E aí mudou completamente lá. E por que nós precisamos conhecer isso? Para perguntar o que está lá e o que se aplica cá. Na fase do julgamento, conforme o estado do processo, nós temos 3 situações. A primeira, um equívoco que o legislador, através da Lei 11.232/2005, que é aquela que trouxe o processo sincrético para o processo civil, acabando com aquela situação de que processo de conhecimento é só para reconhecer o direito e a execução do título executivo extrajudicial é feito de forma autônoma, com outro livro, com outras regras. Eles acabaram isso com a Lei 11.232/2005, revogaram todos os dispositivos do livro 2 do CPC de 73, que tratava de título executivo judicial, trouxeram tudo isso para dentro de letras do artigo 475 e estabeleceram o processo sincrético lá. Ora, se passou a existir desde então o dito processo sincrético, eu não posso mais falar que o processo está extinto com a sentença lá. E seja a sentença que não examine o mérito, seja a que examine o mérito. Porque, inclusive, a que não examina o mérito, no mínimo deve ter a condenação do princípio da sucumbência. Isso vai gerar um cumprimento de sentença. Então o processo não está extinto nem quando ele está resolvido sem exame do mérito. E isso que não foi corrigido lá, continuou não sendo corrigido aqui. Então, se os senhores olharem embaixo, ou melhor, em cima do artigo 354 do CPC vigente, continua a expressão extinção do processo. Extinção coisa nenhuma. Tanto que o artigo 354 menciona que o processo estaria extinto nos casos do 485 e do 487. Esses dispositivos do atual CPC correspondem ao 267 e o 269 do anterior. Ou seja, o primeiro, extinção sem exame de mérito, e o outro, com resolução do mérito. Em nenhum dos casos o processo está extinto. Pelas razões que eu acabei de dizer. Mesmo que extinto sem exame de mérito, não tem condenação. Mas não tem condenação nos ônus da sucumbência? Tem. Isso pode gerar execução? Pode. Mas fora essas terminologias equivocadas, e que não são poucas, abordarei mais algumas adiante, o fato é que está previsto agora, além das hipóteses de extinção, que eu diria de julgamento do processo por esses motivos, aqui são todos os casos sem exame de mérito, o 487 são os de exame de mérito. Fora essa situação, nós passamos a ter o chamado julgamento antecipado do mérito, que isso já existia,
que seria a sentença total, mas agora nós temos a tal da sentença parcial. Que o legislador não quis chamar isso de sentença. Ele chamou de decisão antecipada parcial de mérito. Na nomenclatura você lê, quiseram dizer o quê? Se o autor formular 5 pedidos e o processo chegando nessa fase, um pedido está apto a julgamento porque não precisa de ilação probatória, julga-se só esse pedido. Esse é o tal do julgamento antecipado parcial de mérito. E os outros 4 pedidos, o processo segue. Ainda precisa perícia, precisa dilação de prova, precisa instrução. E quando que sairá a sentença desses 4? Na fase própria, lá depois de colhida a prova, sairá a sentença. A definição de sentença no CPC vigente, artigo 203, parágrafo 1º, é nesse sentido. O ato que põe fim à fase do procedimento comum é sentença. E aquela decisão daquele pedido que saiu lá atrás, diz o parágrafo 2º do 203. Todo ato decisório que não enquadrar na definição que eu dei antes de sentença é decisão interlocutória. Então, qual a definição qual a natureza jurídica do julgamento, no exemplo que eu dei, envolvendo um só pedido? Essa natureza jurídica é de decisão sentença ou de decisão interlocutória? Na definição do código é decisão interlocutória. Nada mais errado. Ora, se eu formulei 5 pedidos e um foi julgado, e mais, nesse caso aqui foi julgado no mérito e foi julgado procedente. Se já houve a resposta estatal ao pedido, como é que isso é uma decisão interlocutória? Só o é por causa da definição que o legislador deu. E qual recurso? Como eles não quiseram criar 2 apelações no mesmo processo, se é decisão interlocutória, o recurso é de agravo de instrumento. Então, nós teremos recurso de agravo de instrumento em relação ao pedido que foi julgado antecipadamente, e quando sair a sentença dos demais pedidos, teremos a apelação daquele ato. E é bom que compreendamos bem essa nova terminologia, essa nova sistemática, que nós vamos precisar responder se isso se aplica ou não no processo do trabalho e qual é o recurso em relação àquele pedido que foi julgado. Claro que primeiro nós vamos ter que fazer a pergunta. Isso se aplica? Em se aplicando, qual é o recurso? E dependendo do recurso, como é que nós vamos processar ele? Vai ser nos próprios autos ou vai ser fora dele? Então nós temos que entender o esqueleto procedimental, único procedimento comum do CPC vigente. Porque a partir daí nós vamos começar a tirar as nossas conclusões mais adiante. No novo hoje vigente CPC, não existe mais recurso de imediato de decisões interlocutórias. Parabéns a eles. Viram que o processo do trabalho, isso funciona, não se recorre de imediato de decisão interlocutória e copiaram. Só que copiaram abrindo inúmeras exceções. Lá o modelo agora é assim. Regra, decisão interlocutória, irrecorribilidade. Copiaram o processo do trabalho. Exceções, artigo 1015 do CPC vigente. Tem um rol de mais ou menos uns 15 incisos. Se a decisão interlocutória envolver o assunto, e aí começa, X, Y, Z. Se envolver, por exemplo, tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Se envolver esse julgamento antecipado parcial de mérito, cabe agravo de instrumento. E, aliás, se não interpor o agravo de instrumento, transita em julgado e é coisa julgada material. Mas isso não é uma decisão interlocutória? Não faz mal. Não faz mal. Até porque nós não sabemos mais o que é coisa julgada. Deixa eu explicar a minha informação. A coisa julgada que nós conhecemos do CPC de 73, ela não existe mais.
Agora existe coisa julgada de questão processual apenas, de decisão que analisa mérito do pedido antes da sentença final, também tem coisa julgada. Então a coisa julgada que nós conhecemos na atualidade, até ontem, hoje é outra. E é por isso que nós temos que conhecer, segundo Souto-Maior, as esquizofrenias desse novo diploma legal, porque essa doença pode bater a nossa porta e pior, ela pode entrar. E se ela entrar, ela não sai. Então vamos tomar muito cuidado naquilo que adentrará ao nosso cofre lacrado, a nossa cláusula pétrea, porque entrou, de regra, vai ficar. Ou até sair, vai fazer um estrago muito grande. Mas, como o legislador se deu conta que ele criou um procedimento muito complicado, ele resolveu estabelecer uma terceira hipótese de julgamento conforme o estado do processo. Se não for julgamento de imediato aqui, se não for julgamento antecipado, total ou parcial do mérito ali, ele abriu uma terceira hipótese. E a terceira hipótese, que até ontem se conhecia apenas como saneamento do processo, o nome agora é um pouquinho maior. É da organização e do saneamento do processo. E isso está previsto no artigo 357. Eu coloco ele de forma inteira na tela, e na tela seguinte eu faço um resumo do que está no dito artigo. Então eu vou olhar o resumo primeiro, que está na página 8 do slide, e olhem como ficou o novo saneamento do direito processual civil. Existem 3 hipóteses de saneamento. A primeira, o saneamento singular. Se a causa não for complexa, o juiz faz o saneamento em gabinete, como é hoje. As partes têm direito a pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão está estável. É parecido com embargos declaratórios, né? Entenderam, né? Prazo 5 dias, se eu não entendi bem, né? Não é embargos declaratórios o nome. É um pedido de esclarecimento ou ajuste. Tá, entendemos. Fora o singular, tem o saneamento consensual. E esse é vinculante. Ele é proposto pelas partes. As partes delimitam as questões de fato pendentes de prova, especificam os meios de provas admitidos, delimitam as questões de direito relevantes para a decisão da causa. E elas levam isso ao magistrado. Se o magistrado aceitar esse saneamento que as partes fizeram, estão todos vinculados a esse saneamento, o juiz homologa ele. E a terceira hipótese de saneamento é o chamado saneamento compartilhado, este para as causas complexas envolvendo matéria de fato ou de direito. Neste caso, é o juiz que designa audiência para saneamento em cooperação com as partes, e o juiz convida as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Aí estão as três hipóteses de saneamento do CPC vigente. Ah, mas isso, Reinaldo, não inventa, isso aí é lá do CPC. Tu está perdendo um monte de tempo nisso aí, para quê? Nós estamos no processo de trabalho. Nós não temos nada a ver com esse novo modelo processual. Será? Interrogação bem grande. Será? Por exemplo, é nesse saneamento aí, seja qual for ele, que se o juiz resolver inverter o ônus da prova, essa inversão tem que ser de forma fundamentada, prévia, com indicação de qual o fato, que não está mais sendo atribuído ao autor, e sim ao réu, e o juiz tem que fundamentar essa inversão do ônus da prova. E essa é uma hipótese que está listada no artigo 1015 como de cabimento de agravo de instrumento. Lembram? Regra lá no novo CPC, atual, vigente, não tem agravo retido, só cabe agravo de instrumento nos casos que a lei prevê. Essa é uma hipótese. E com possibilidade de liminar. E concedida a liminar para o processo até decidir se está correta a inversão da prova, do ônus da prova que o juiz fez ou não. Essa é a realidade do novo Código de Processo Civil.
Apresento aos colegas, na página 9, um outro gráfico, fazendo o resumo dos atos do juiz no CPC anterior, definição de sentença, decisão interlocutória e despacho, e na folha seguinte, a nomenclatura não é mais atos do juiz, e sim procedimentos do juiz, e aquilo que eu comentei de qual é a definição de sentença, que é aquela que põe fim à fase cognitiva do processo comum, decisão interlocutória, o pronunciamento de decisão interlocutória que não se enquadre na definição de sentença, e despacho é tudo que não se enquadre nos atos decisórios anteriores. E mencionei ali ao lado quais são as hipóteses de recurso para cada situação. Instrução normativa número 39 do TST, que há 2 dias foi editada. Não sei se tiveram tempo já de ler. Tem só 17 artigos, alguns artigos têm N situações, tem vários considerandos no início e tem uma exposição de motivos no final. A proposta que ora se apresenta, estou lendo um trecho da Instrução Normativa 39 do TST. A proposta que ora se apresenta toma como premissa básica e viga mestra a não revogação do 769, a não revogação do 889 da CLT, que é aquele que diz ausente, havendo omissão sobre execução. Primeiro a Lei de Execução Fiscal, 6830/80, depois o CPC. Então, nem 769 nem 889 foram revogados pelo artigo 15 do novo CPC. O que diz o artigo 15? Que havendo omissão no processo do trabalho, será aplicado o CPC supletiva e subsidiariamente. O artigo 15 do novo CPC em nenhum momento fala no nosso requisito compatibilidade. Em nenhum momento fala nesse requisito. Continuando a leitura da instrução normativa, coloquei só 2 parágrafos. Daí a tônica central e o fio condutor da instrução normativa, que é somente permitir a invocação subsidiária ou supletiva do novo CPC, caso exista omissão e também compatibilidade com as normas e princípios do direito processual do trabalho. Entendemos que a norma do artigo 15 do CPC não constitui sinal verde para a transposição de qualquer instituto do processo civil para o processo do trabalho, ante a mera constatação de omissão. Não basta só omissão, sob pena de desfigurar-se todo o especial arcabouço principiológico e axiológico que norteia e fundamenta o direito processual do trabalho. Ótimo. Está dito com todas as letras na instrução normativa do TST que o nosso 769 está permanente, está rígido, em nada foi abalado pelo 15 do novo CPC, e eu transcrevo aí o enunciado número 1 do Fórum Nacional de Processo do Trabalho, a primeira reunião que houve em Curitiba, há poucos dias 4 e 5 de março. A segunda reunião desse fórum será dias 26 e 27 de agosto. Aproveito e já informo aos colegas. E a inscrição é gratuita e podem se inscrever juízes do trabalho, procuradores do trabalho, professores, advogados e servidores que atuam na Justiça do Trabalho. E cada inscrito pode apresentar quantos enunciados quiser para submissão aos grupos temáticos e depois à plenária. Nesse evento de Curitiba, houve um total de cerca de 140 enunciados, nós aprovamos 89, os senhores já devem ter conhecimento, eu repassei o link onde estão esses enunciados para a escola, pedi que retransmitisse, então acredito que já viram, se não tiveram tempo de ver, deem uma olhada. O enunciado primeiro desse fórum diz assim, ó, novo CPC, artigo 15 e CLT, artigo 769. Subsistência do 769 da CLT em sua plenitude, autonomia do processo de trabalho. A cláusula de contenção ou norma principiológica fundamental do processo de trabalho, prevista no artigo 769, permanece rígida e incólume, até pelo reconhecimento no artigo 15 do CPC da autonomia do processo de trabalho, ou mesmo pela ausência de revogação expressa ou derrogação tácita daquele comando, notadamente pela impossibilidade de lei geral revogar a lei especial. Portanto, instrução normativa 39 do TST deixa bastante claro essa situação, e é isso o que consta no artigo 1º dela. Aplica-se o Código de Processo Civil de forma subsidiária e supletiva ao processo do trabalho
em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e os princípios do direito processual do trabalho, na forma dos artigos 769 e 889 da CLT e 15 do novo CPC. Pois bem, felizmente, o nosso ponto de partida é exatamente esse aí. Eu não tenho tempo para ler agora, mas peço que os colegas leiam depois os demais considerandos que estão escritos lá na dita resolução. O foco principal é esse. 769, continua em vigor? Sim. Se não há omissão normativa e, quando for ontológica e axiológica, pode vir a novidade, e fora isso, tem que haver compatibilidade, e não havendo compatibilidade não se aplica, esse é o nosso ponto de partida, sempre, sempre e sempre. E não esqueçamos disso. Porque há institutos lá no novo CPC que, a meu juízo, cabimento nenhum na Justiça do Trabalho, mas que a instrução normativa diz que se aplica a nós. Vamos analisar caso a caso. Aliás, na instrução normativa tem eu não diria um erro de redação, porque foi erro mesmo de leitura de artigo. Lá nos considerandos está dito para justificar a aplicação da improcedência liminar do pedido, que está no artigo 332 do CPC vigente, ao se afirmar que isso cabe no processo de trabalho, houve a invocação de alguns artigos, e o último artigo que foi invocado lá foi o artigo 330 do CPC de 2015, para dizer que no caso do 330 também ocorre o julgamento liminar de rejeição da petição inicial. São aqueles casos de indeferimento. Equivale ao CPC de 73, artigo 295, é o 330 do novo CPC. Se os senhores olharem o 330 e o 331, que tratam do mesmo tema, em nenhum momento existe a palavra liminar lá. Sempre que a petição inicial tiver um dos vícios do CPC 73, artigo 295, que estão listados no 330 do novo, em nenhum momento se diz que haverá rejeição liminar do pedido. A expressão liminar está no artigo 332, que trata do julgamento liminar de improcedência do pedido. São coisas totalmente distintas. Aliás, esse equívoco nos considerandos gerou um outro problema de não enfrentamento de algo que, a meu sentir, deveria ter ocorrido. Porque vou olhar o CPC, que acabou de deixar de vigorar, e vou fazer o comparativo com o novo. Quais são os requisitos da petição inicial no CPC 73? Estão no artigo 282. O que diz o 284? Quando a inicial não preenche os requisitos do 282 nem do 283, o juiz intima o autor dá 10 dias para que ele emende e corrija os vícios. Parágrafo único do 284. Se o autor assim não fizer, está extinto o processo sem exame de mérito. Perfeito. O que diz o 295 do CPC de 73? A petição inicial será indeferida. E aí vem uma lista de hipóteses. Quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, houver falta de manifesto interesse processual, quando o juiz reconhecer prescrição, decadência, e aí vem uma lista de 6 incisos. Quando da vigência do CPC revogado, muito já se discutia o conflito evidente que existe entre o 295 e o 284. O 284 mandava corrigir os vícios do 282. O 295 diz que a petição é indeferida de imediato. O que ocorre no novo modelo processual? A ideia do novo modelo processual é aquela que está no artigo 4º. O princípio da primazia da integral decisão de mérito. Primazia da integral decisão de mérito. Diz lá o artigo com outras palavras. As partes têm direito à integral decisão de mérito, incluída a atividade satisfativa, que é a efetividade. E diz o artigo 317 do CPC vigente atualmente, que quando a inicial, que o juiz não proferirá decisão sem exame de mérito, sem oportunizar a parte, quando possível, corrigir o vício. Podem olhar o artigo 317 do CPC de hoje, diz isso. Ora,
Se a inicial tem alguma deficiência, seja qual for o defeito, qual é a regra? Princípio do artigo 4º. Determine a emenda, o princípio do artigo 317. Determine a emenda, artigo 330. Não fala em rejeição liminar da petição inicial, não tem essa palavra ali, mas nos considerandos do TST, foi colocado o 330 como sendo um exemplo também de julgamento liminar sem oportunizar a parte a corrigir o equívoco. O que gerou essa situação equívoca? É que a súmula 263 do TST estabelece que quando não for caso de indeferimento da petição inicial, determina-se a emenda. É a compatibilidade do CPC passado, artigo 282, 284 e o 295 que eu mencionei. Só que o problema é que a súmula diz, quando não for o caso de rejeição, tá, mas aqueles casos de rejeição, eles permitem emenda também, como diz o 284 ou não? A súmula não diz isso. A súmula, aparentemente, vai ficar igual. Mas, em total contradição com o artigo 4º, com o artigo 317 e com o próprio artigo 330, que em nenhum momento fala de rejeição liminar. Por causa desse equívoco, não se incluiu no rol dos artigos da resolução, de forma expressa, que, havendo vício na petição inicial, deverá ser aplicado o artigo 4º e o artigo 317, determinando a emenda. Mas é só um detalhe também que eu percebi de passagem. Artigo 2º da instrução normativa. E aqui começam as identificações artigo por artigo, segundo o TST, do que é aplicável, do que é inaplicável, do que é aplicável em termos. O artigo 2º traz um rol de dispositivos do CPC 2015, em que são inaplicáveis no processo de trabalho, seja pela inexistência de omissão ou por incompatibilidade. Artigo 63, a modificação de competência territorial ou eleição de foro. É incompatível com o processo de trabalho, não tem aplicação. Artigo 190, que é aquele que eu mencionei lá no início da minha fala, que é o negócio jurídico processual ou a negociação processual. Entenderam que não cabe. Eu sempre, primeira vez que eu li o CPC, também não gostei muito desse artigo e sempre defendi no nosso fórum que teve o ano passado, defendi no fórum de Curitiba também o encabimento e no fórum de Curitiba acabou sendo aprovado isso, mas no grupo temático mudaram um pouco a redação e colocaram assim: não cabe a negociação processual nas causas envolvendo relação de trabalho. Equivale dizer, todas as outras causas de competência da Justiça do Trabalho que não digam respeito diretamente à relação de trabalho, seria cabível. O TST diz que não cabe em hipótese nenhuma. Há colegas defendendo o pleno cabimento, outros total encabimento e outros com essa corrente eclética. E mais a situação da negociação coletiva. Exato. Se bem que aqui a hipótese é específica, né, do direito individual. Mas há quem olhe o dispositivo e diga por que não caberia na negociação coletiva. Há os críticos também, não cabem porque há sindicatos e sindicatos. Posicionamento do TST é pelo encabimento, o que equivale dizer os nossos ritos processuais do processo de trabalho continuam incólumes. O rito ordinário, o rito sumário, o rito da alçada, enfim, todos os ritos previstos na CLT. Aliás, se os colegas bem recordam, quando da emenda 45 de 2004, o TST baixou a instrução normativa número 27, 2005, em razão do aumento da competência, estabelecendo, né, diretrizes exatamente a respeito dessas causas que vieram para a nossa competência, qual seria o procedimento. O artigo 219 trata da contagem de prazo em dias úteis. Há duas correntes envolvendo o dito dispositivo. Há aqueles que leem e dizem inaplicável por uma razão muito simples. O artigo 775, parágrafo único, diz que aqui é a contagem do prazo em dias corridos. No CPC revogado, a contagem era em dias corridos. Sempre foi da tradição do direito brasileiro a contagem do prazo em dias corridos.
Essa tradição foi rompida com o CPC vigente, para dizer que em dia que ninguém está trabalhando, o prazo não pode estar fluindo. Sábado, domingo, feriado, o prazo suspende. Eu sempre defendi que esse artigo tem feição de cunho constitucional, direito à desconexão e, curiosamente, nós do processo trabalho vamos continuar trabalhando no final de semana, porque o prazo continua fluindo. As outras justiças, não. Mas, independente de teses e teses, o posicionamento do TST, de momento, é nesse sentido. Então, continuaremos a contar os prazos em dias corridos. Notem, esse prazo é o prazo processual, não é o prazo de direito material. Prazo de propor-ação rescisória, por exemplo, não é o fato de o dispositivo do prazo da ação rescisória estar dentro do Código de Processo Civil que ele é um prazo de cunho processual. Não é. Ele é um prazo de direito material. Então, o prazo da ação rescisória continua sendo aqueles que estão previstos no novo Código e que houve uma reformulação, porque tem alguns prazos diferenciados para esse fim. Esse prazo aqui do 219 é o prazo de cunho eminentemente processual. Não esqueçamos disso. Logo, prazo para propor ação de indenização envolvendo acidente de trabalho, se é de 3,5, se é de 3 anos, se é de 5, se é de 10, esse prazo não é prazo em dias úteis, porque ele é um prazo de direito material. E eu faço questão de realçar isso porque houve uma pergunta no talk show na tarde da manhã do primeiro aulão, em que houve essa pergunta, e eu já respondi nesse sentido. E quer me parecer que, quanto a isso, não pode existir dúvida. Até porque, se não for assim, contar um prazo de 2 anos, tirando todos os dias inúteis e feriados municipais e federais, e dia de não sei mais lá o quê, e porque houve enchente no município naquele dia, o fórum fechou, seria um caos. Mas todos entenderam, né? Artigo 334, que é aquele do nosso gráfico, da chamada audiência de conciliação e mediação. Não tem aplicação à dita audiência de conciliação e mediação. Nós continuaremos citando o demandado para que ele venha à audiência e ali, de regra, a audiência é única. Seja para conciliar, não conciliou, para defesa naquele momento e não em 15 dias úteis, como é no novo CPC, se inexitosa a composição naquela situação. Nós estamos com o horário agora de 15 horas, daqui a pouco nós daremos um intervalo de no máximo 5 minutos, é só para levantar, esticar as pernas e ir ao banheiro. E eu trouxe um lanchinho especial, não para os colegas que estão nos ouvindo no interior, só para aqueles que estão aqui no plenário. E o tal do bolo gelado está aguardando lá fora. Mas ele veio em tamanho reduzido, são 2 mordidas só, por causa do horário reduzido. Certo? Daqui a pouco eu faço essa pausa. Prazo para contestação do artigo 335, inexitosa aquela audiência de conciliação e mediação, prazo de 15 dias úteis a partir daquele ato. Na área trabalhista, a defesa é em audiência, temos rito e regulamentação própria. Artigo 362, inciso 3º, adiamento da audiência em razão de atraso injustificado superior a 30 minutos. Inaplicável para nós. Até porque nós realizamos N audiências por dia, ao contrário da Justiça Estadual, que a realidade é outra. Muitos casos se julga sem a audiência também. Ou, agora não mais, né? Já que agora tem que ir necessariamente para a dita audiência, mas que não se realizará se os 2 lados disserem que não querem, e se um disser que quer, ela sai assim mesmo. Artigo 373, parágrafos 3º e 4º. Distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes. Em razão da desigualdade que as partes se encontram no processo de trabalho, não tem aplicação, consenso entre elas de distribuir o ônus da prova de forma diversa da prevista em lei. Isso vale ao processo civil comum, de as partes estão em igualdade de tratamento e não aqui. Prescrição intercorrente, matéria sabidamente controvertida, tem súmula do STF, tem súmula do TST, temos súmula também, e o CPC diz com todas as letras que a prescrição intercorrente está aí. E o TST diz que continua tudo como dantes, vale a súmula dele, não a do STF, e privilegia a súmula do TRT-SC.
cada um com seu entendimento. Artigo 942 e parágrafos. Prosseguimento do julgamento não unânime de apelação. Deixa eu parar um pouquinho nesse detalhe. O que é isso aí? No CPC 73, sempre que o julgamento no tribunal for por maioria de votos, 2-1, existe a possibilidade de embargos infringentes. É o recurso previsto para dissídios individuais no CPC de 73. O que fez o CPC de 2015? Ele acabou com o recurso facultativo de embargos infringentes e tornou ele um recurso obrigatório do próprio órgão julgador. Sempre que a decisão for nesse sentido, não unânime, por maioria de votos, 2-1, ou tem mais 2 julgadores para continuar a sessão naquele momento, com vista a reverter o julgamento nos termos do voto vencido, ou suspende o ato, convoca mais 2, marca outra sessão, resguardado o direito à sustentação oral de novo, e prossegue o julgamento. Essa é a chamada nova técnica de julgamento, quando não houver unanimidade por ocasião do exame do recurso. E aí o questionamento, isso aplica para nós? Ainda bem que não. Há um outro detalhe, e aí o TST preferiu silenciar. Notem que nós estamos falando do 942 e seus parágrafos. O parágrafo 3º é a tal da técnica de julgamento a que eu acabei de mencionar. O parágrafo 3º do artigo 941 estabelece que o voto vencido será declarado. O voto vencido terá que indicar os motivos, as razões pelas quais ficou vencido. E por que isso? Exatamente por causa da nova técnica de julgamento. Como é que aqueles outros 2, que serão chamados para o prosseguimento do julgamento, poderão saber o que diz o voto vencido, se existe só o voto do relator, que é o vencedor? Então eu associo o 941, parágrafo 3º, à nova técnica de julgamento do 942. Há quem possa sustentar o contrário, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e que o voto vencido terá sempre que ser declarado como está escrito no 941, parágrafo 1º. Aliás, no Fórum de Curitiba, eu apresentei um enunciado abrangendo os 2 artigos, porque a meu sentir é uma operação casada. Eu preciso declinar os votos, a motivação do voto vencido, para viabilizar a nova técnica de julgamento. Aí houve um colega advogado que impugnou no grupo temático o meu enunciado e disse, não, são coisas distintas. Eu até concordo com você que pode não caber na área trabalhista, concordo em termos, na verdade eu discordo. Poderia não caber a nova técnica de julgamento do 942, mas o voto vencido tem que ser declarado em qualquer situação, mesmo não cabendo essa nova técnica. E aí ele abriu um enunciado diferente e fomos para a votação. Na plenária foi aprovado que não cabe a técnica de julgamento, e o dele, que ele queria que aprovasse que que o voto vencido tem que ser sempre declarado, na plenária, no Fórum de Curitiba, não passou. Mas fica o questionamento. O TST nada falou do 941, parágrafo 3º. Não falou por quê? Porque entendeu que não aplica, porque entendeu que ele é um filho do pai nova técnica de julgamento, ou está pensando se isso teria cabimento ou não. Até porque, lendo o restante do parágrafo 3º do 941, tem menção ali que o voto vencido serve como pré-questionamento, né, para todos os fins e efeitos. Só um detalhe, pré-questionamento para todos os fins e efeitos para a nova técnica de julgamento. Porque a parte vencida, ela recorre contra o voto vencedor. A parte vencida no julgamento, ela recorre contra a fundamentação do voto vencedor. Não contra o voto vencido que é favorável a ela. Mas é só um alerta, até porque os tribunais vão ter que responder a esse questionamento. Recorro nos termos do voto vencido, mas para atacar o voto vencedor, não dá.
Artigo 944. Notas taquigráficas para substituir acórdão. Há um prazo no novo CPC para que o acórdão seja publicado. Se não for publicado, as notas taquigráficas equivalem ao próprio acórdão. Não vale isso para nós na área trabalhista. Artigo 1010, parágrafo 3º. Desnecessidade de juízo de admissibilidade no controle da apelação. Recordo do Gilmar Mendes? Faz cerca de 5, 6 meses, alguma coisa assim, quando ele leu, estou falando do ministro da STF, né? Quando ele leu o novo CPC, parece que ele leu naquele momento. Disse ele, esse novo código, nós precisamos de mais 3 ou 5 anos, essa vacácio de legis de 1 ano é pouco. Precisamos mais. Até porque acabaram nesse novo código com o juízo de admissibilidade em qualquer grau. Entrou com apelação no primeiro grau, respondeu, sobe ao TJ. Entrou com recurso especial no TJ, responde a parte contrária, sobe ao STJ. Entrou com recurso extraordinário no TJ, remete o recurso extraordinário ao STF, depois da resposta, e o órgão destinatário do recurso exercerá o juízo de admissibilidade. Ou seja, acabaram no novo CPC com o juízo de admissibilidade na origem. Isso, em razão da fala do ministro Gilmar Mendes, isso foi alterado. Foi alterado só para as instâncias superiores. No primeiro grau, tudo aquilo que as varas cíveis julgarão, e havendo apelação, e o prazo de apelação é de 15 dias úteis, se a parte protocolar, lá no 30º dia, o recurso de apelação, já tendo certidão de trânsito em julgado, o juiz de primeiro grau não pode indeferir. Ele não pode exercer juízo de admissibilidade. E é isso que está prevalecendo onde vai ser aplicado esse artigo 1010. E no fórum em Curitiba, até porque o ato do TST não havia saído ainda, eu tinha um enunciado dizendo que não se aplica porque nós temos artigos próprios. Lá, artigo 659, inciso 6º, o juízo exerce o juízo de admissibilidade na origem por ocasião do recurso ordinário. E no caso de agravo de petição, também tem o juízo de admissibilidade. Nós temos dispositivo próprio na CLT. Mas havia um colega que defendeu a plena aplicação e tivemos que ir para o debate e a coisa ganhou proporção no grupo temático. E na minha última fala eu olhei para o colega Fraga, que é colega do Rio Grande do Sul, desembargador. Fraga, você, não sei quanto tempo tu está no tribunal, mas vamos supor que você receba 50 processos de relator por semana. Tu tem ideia de quantos processos tu vai receber agora de recurso ordinário? Se não tiver o filtro lá embaixo, o exame de admissibilidade? Qual empregador não vai gostar que o seu processo passeie no tribunal para um exame de admissibilidade, para um embargo de declaração e depois para um agravo interno? Enfim, pelo menos nesse ponto, estamos salvos desse mal. Não haverá aplicação no processo de trabalho. Embargos de divergência, previstos lá para recurso especial, recurso extraordinário, também não tem cabimento no processo de trabalho, tem regras próprias no TST, já tem os embargos de divergência lá específicos, na CLT. E o artigo 1070, que trata do prazo para qualquer agravo, que será sempre de 15 dias, de agravo no tribunal, agravo inominado, agravo regimental, que lá é sempre de 15 dias. Para nós, o prazo será sempre de 8 dias, é o artigo 1º, parágrafo 2º da instrução normativa do TST. O negócio jurídico processual está aqui, porque está listado naquelas hipóteses de encabimento na área trabalhista. O TST nada falou sobre o artigo 191 do calendário processual. Eles disseram que o negócio jurídico processual do artigo 190 não se aplica a nós. Por que já não aproveitaram e falaram que o calendário processual também não se aplica? O calendário processual, uma coisa é ligada à outra? Não necessariamente. Porque o negócio jurídico processual é ato exclusivo das partes. As partes trazem o prato pronto e o juiz acolhe ou rejeita. No calendário, a situação é outra. Aqui o acordo de vontades é do trio. É a parte autora, a parte ré, mais o magistrado. E, havendo dito calendário,
ocorre a sua homologação e vincula a todos. A meu sentir, também não cabe esse calendário para nós, pelo nosso artigo 765, o juiz tem ampla liberdade na condução do processo. E todos os atos que ele quiser marcar com data, ele o faz por despacho ou faz na própria audiência. Inexitosa a conciliação, apresenta defesa, documentos, perícia, tal dia, tal horário, audiência de instrução, tal dia, tal horário. Pronto. Precisa um calendário homologado nesse sentido. A meu juízo, é bom que permaneça como está. 765 da CLT, nada de calendário para nós. Até porque eu e minha colega Mariana, que atuamos lá em Dayal, imaginem se eu resolvo estabelecer em um processo um determinado calendário e eu saio em férias e ela vem e diz, mas o que o Reinaldo quer com esse calendário? Eu não quero adotar esse calendário. Mas ela está obrigada. Ela não pode revogar unilateralmente. Ele vincula a todos. Vincula a todos. E é isso que está dito ali. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz. E os prazos dele previstos somente podem ser modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Trazer o calendário para cá, não vejo utilidade nenhuma. Até porque 765 CLT ampla liberdade já que temos na condução do processo. Artigo 942 é aquela nova técnica de julgamento, que eu já fiz menção antes. O parágrafo 3º do 941, o voto vencido será necessariamente declarado e é considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive para pré-questionamento. Nosso café está liberado? Não, só me posicione, pessoal. Né? Está pronto? Antes de começar o artigo 3º, as hipóteses de aplicação, vamos fazer a nossa pausa, mas notem primeiro a felicidade dessa pessoa com a chegada do novo CPC.